Ricardo Fontes Ribeiro, que está aqui comigo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, um prazer. Prazer enorme receber o senhor aqui. Inclusive, veio até um pulmão aqui para a gente entender. É um pulmão doente, um pulmão saudável. Tem gente que diz, doutor, e tem gente que acha que o cigarro vape, ele é menos danoso à saúde do que o cigarro comum. Isso é verdade? Não, é uma história que já vem contando há muito tempo. Antigamente tinha um baixo teor, ultra baixo teor, e o que a gente observou na prática é que o dano era o mesmo. Então não existe que essa história de menos dano. Cigarro é cigarro, seja ele eletrônico ou não, ele vai trazer problemas sérios. Cada um deles tem uma implicação maior. As crianças são grandes vítimas porque estão com o pulmão em formação, estão com o cérebro em formação, então tem muito mais dificuldade de abandonar o tabagismo do que aquelas outras pessoas que fumam cigarro tradicional. Pois é, doutor, a gente viu aí o dado, né? A partir de 14 anos, 15, 16 anos, adolescentes fazendo uso. O dano é muito maior, então, né? Para a saúde desses pulmões que estão em formação. Com certeza, porque as doenças surgem muito mais precocemente, já que ele começa a fumar muito cedo. E os cigarros são muito atrativos, eles são feitos para crianças, já que os cigarros tradicionais caiu muito à venda. É até um certo grau de discriminação aos fumantes antigos. Então, de forma que ele tem um design muito arrojado, eles têm pendrive, ele tem caneta, eles têm chaveiros, ele tem uma cor muito exuberante. Ele está associado a essas festas de música eletrônica. O aroma é muito bom, aromático, o sabor é muito agradável. São sais, a nicotina é salinizada para não dar aquela dor da garganta, faz com que ele fume cada vez mais. Então existe uma série de atrativos que faz com que o tabagismo aumente de 9,3% para 11,6% nos últimos 12 meses. E a concentração ali é maior do que num cigarro? Até porque eu imagino, nunca fui fumante, mas ali dá para contar quantos cigarros a pessoa fuma ali na carteira. E no vape não dá para ter essa noção da quantidade, né? Não dá, isso é verdade. A gente sabe que o cigarro tem 1 miligrama de nicotina de fumo, mas isso não pode ocorrer com os cigarros eletrônicos, até porque não é liberado pela Anvisa. São cigarros que é comprado em banca de jornais, comprado por plataformas online. Então não há como uma fiscalização, não tem regulamentação. Então eles botam uma carga muito grande, naturalmente, para viciar, criar uma dependência cada vez maior. E os prejuízos sistêmicos são muito grandes, exatamente igual ao cigarro tradicional. Como eu disse, só que ocorre numa idade muito mais precoce da vida. Agora eu queria que o senhor mostrasse aqui para quem está em casa, você que está em casa, que está fazendo uso de vape, para a gente ver aqui, porque eu acho que quando a gente vê, o susto é maior. E o medo, às vezes, ajuda bastante a gente a mudar um hábito que é negativo, né? Eu quero saber aqui, o pessoal do meu ouvido vai me dizer para que lado é melhor a gente voltar. Para cá, doutor, para a gente conseguir mostrar aqui na câmera 4. Aqui a gente tem, então, um pulmão saudável. Um pulmão saudável, vermelhinho, é bem limpinho. Esse aqui tem cheio de antracose, que é aquela fumaça, aquele material particulado que tem no cigarro. Então o pulmão fica enegrecido. Isso demora muito tempo para ir embora? Não, 2, 4 meses ele já começa a melhorar. Com 24 horas você já sente melhora. Mas a antracose demora alguns meses, às vezes até uma coisa muito individualizada. Mas você ainda está em risco de desenvolver doença até 15 anos depois que deixou de fumar. Depois que você parou de fumar, 15 anos depois, você ainda tem chance de desenvolver doença respiratória crônica, neoplasias e outras doenças. Por isso que eu digo sempre, o ideal é não começar. E se começou, fazer o possível para abandonar essa dependência química, psicológica, social, econômica e ambiental também. Terrível. Agora, no cigarro a gente já sabe, né, que existem aqueles PETs de nicotina. Reposição e tal. No caso de alguém que está em casa, que está assistindo a gente, a família, está com um jovem nessa situação, um adolescente nessa situação, a própria pessoa que está assistindo a gente quer parar. Tem algum tipo de ajuda, de suporte nesse sentido para a pessoa conseguir? Claro, mesmo tratamento do cigarro tradicional. Você faz primeiro a abordagem psicológica, é fundamental a abordagem psicológica. Se for criança, faz com os familiares e você usa medicações, que são medicações de reposição de nicotina, que você falou, transdérmica, tem goma de mascar, e outras medicações que a gente conhece como grupo de antidepressivo. Então, existe uma série de medicações, temos vários postos de saúde que gratuitamente oferecem tratamento, em grupo ou isolado, e qualquer bairro, temos 74 centros de referência para tratamento. Se você entrar no Google, botar centro de referência
para tratamento tabagismo tem 74. Então, as pessoas que querem realmente deixar de fumar, não é por razão que não tenha suporte, não tenha apoio para deixar de fumar, eles têm. Que maravilha, doutor. O senhor sente que é uma questão de saúde pública hoje, a questão do vape, assim, está aumentando muito? O senhor sente no seu consultório? Sim, claro. A tendência é crescer cada vez mais, porque o lobby é muito bem feito. Eles divulgam isso de uma forma muito clara, muito... E as pessoas que querem fumar, mas sem ter danos. E é isso que eles oferecem. E isso é que eles dizem, que é uma falácia, isso não é real. Mas as crianças começam a fumar cada vez mais. Numa balada, eles chegam a fumar 3 carteiras de cigarro, que é um vape daquele, começa a ter tontura, ter náuseas, pode ter convulsão, pode ter uma série de complicações decorrência do abuso e intoxicação pela nicotina aguda. Numa fase da vida que a gente ainda não está com o lobo frontal fechado, né? Ainda não sabe direito tomar as decisões, fazer as escolhas. Então, também é uma alerta para as famílias, né? Ficar de olho, acompanhar, porque isso pode estar acontecendo e às vezes na correria do dia a dia, a gente que tem filho, tem tanta coisa para resolver, sem julgamento, porque a vida é corrida mesmo, mas às vezes a gente não está vendo e pode estar acontecendo. Tem algum sinal que dá para perceber nesse jovem, nesse adolescente, que pode indicar esse uso? Às vezes é difícil, porque às vezes mudança de comportamento e seus amigos. Né? É porque eles não tem aroma, não tem sabor. Aquele vaporizador, que na verdade é fumaça, praticamente não tem cheiro nenhum. Então, são design parecido com pendrive. A mãe olha e não consegue perceber. Precisa esteja muito atento, seja esclarecida quais são os designs que existem, quais são os novos aparelhos, que é a 4ª geração que nós temos agora. Então, tem que explicar tudo isso às mães para ela ficar atenta, olhando a mochila do filho para poder ver. E conversar, né? Conversar. O mais importante é conversar e esclarecer. Quanto população esclarecida é uma população que é menos adoentada. Então, esclarecer, informar. Claro, se a pessoa quer fumar, não pode fazer nada, mas pelo menos lembrar, esclarecer, isso é absolutamente fundamental. Tá certo. Muito obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer.